relato, vamos às felicitações natalinas do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão. Desejo a vocês, meus amores e amoras, e as suas respectivas famílias, um Feliz Natal com amor, paz, alegria e união. E para esse Natal, se for para fazer guerra, que seja de travesseiro. Se for para ter solidão, que seja no chuveiro. Se for para perder, que seja o medo. Se for para mentir, que seja a idade. Aí pode. Se for para matar, que seja a saudade. Se for para morrer, que seja de amor. Se for para tirar de alguém, que seja a sua dor. Se for para ir embora, que seja tristeza, vai para lá, tristeza. Se for para chorar um dia, que seja de alegria. E se for para cair, que seja na folia. Outra coisa boa. Se for para bater, que seja um bolo bem gostoso. E se for para roubar, que seja um beijo. Se for para matar, que seja somente de desejo. Que esse dia e muitos outros sejam especiais. Que vocês tenham um Feliz Natal, cheio de amor e paz. E que vocês possam aproveitar esse dia para refletir e mudar atitudes negativas e reforçar as atitudes positivas que vocês costumam realizar no dia a dia. A vocês eu deixo aqui a minha eterna gratidão por me dar a oportunidade de compartilhar mais um Natal ao lado de vocês. Eu vou ser os Mistérios da Escuridão. A todos vocês, meus inscritos e inscritas maravilhosos, e até mesmo aos haters e os e-mails fakes, por que não? Um maravilhoso Natal. São os votos da GRP, dona desse humilde canal. A todos vocês que diariamente fazem parte do meu dia a dia. Feliz Natal, meus amores e amoras! Bora aproveitar um relato natalino! Hoje teremos um relato especial de Natal, aonde a minha inscrita nos enviou sua história de vida, ao qual uma lupina salvou ela e os filhos de uma das mais terríveis situações que existem na face dessa terra: a fome, o abandono e o desespero. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Nair Coelho. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1993, no interior de Alagoas. Na época do relato, eu tinha ficado viúva e, devido a isso, eu não tinha nenhum tipo de estrutura. Passei até fome ao lado dos meus filhos. Quando eu digo que eu não tinha estrutura de RP, era porque eu não tinha uma casa própria, eu não estava empregada. E aí virou um turbilhão de situações negativas. A família do meu finado marido virou as costas até mesmo para os meus filhos. E a minha família morava no estado da Bahia. E eu não tinha dinheiro para poder ir embora e começar a minha vida no estado ao qual eu nasci. E a única coisa que me restava era ficar nos fundos de um restaurante esperando as sobras de comida que eram colocadas no lixo, porque não tínhamos o que comer em casa. Peço desculpas pelas minhas lágrimas que eu derramei conversando com você no webcam, GRP. Mas, realmente, lembrar dessa parte da minha vida me deixa extremamente triste e, ao mesmo tempo, me fortalece. Hoje eu sei que sou capaz de tudo,
para dar alimento aos meus filhos. Eu já tinha sido despejada da casa de aluguel ao qual eu morava e, para minha sorte, uma vizinha minha, que se chamava Dona Amélia, deixou que eu ficasse nos fundos da casa dela, onde ela tinha um quartinho com um banheiro. Dona Amélia quase não ficava ali na casa dela, ela somente ia para casa nos finais de semana, já que ela trabalhava para uma senhora muito rica em um sítio próximo. Num certo dia, faltando uma semana para o Natal, a Dona Amélia foi até a casa dela e conversou comigo. Disse que tinha arrumado um emprego para mim no sítio onde ela trabalhava. Segundo ela, a patroa dela, que se chamava Dona Sofia, era uma patroa muito bondosa e se comovera com a minha situação. Iria me arrumar um emprego e moradia no sítio dela. Segundo a Dona Amélia, no terreno do sítio dela, ela tinha 2 casinhas construídas. Casinhas essas que eram para funcionários. Em uma dessas casinhas, a Dona Amélia ficava durante a semana e a outra casinha estava vazia. Dona Sofia precisava muito de uma cozinheira. Fiquei muito feliz, GRP. Parece até que Deus tinha descido do céu e falado para mim: filha, tu sofreu, mas agora tudo vai melhorar. Dona Amélia falou que a Dona Sofia era uma pessoa muito boa, mas ela guardava um segredo. Segredo esse que Dona Amélia já tinha descoberto, mas nunca contou nada a ninguém. E não se arrependia de estar trabalhando há 10 anos para a Dona Sofia. Eu fiquei pasma e perguntei que segredo era esse que a Dona Amélia guardava. Dona Amélia confessou para mim que a Dona Sofia era uma fêmea do lobisomem e que vira e mexe ela se transformava e andava pelo sítio, saciando-se dos seus próprios animais. Eu fiquei chocada e achei que a Dona Amélia estava brincando comigo. Eu não acreditava na existência de lobisomens, muito menos na existência de suas fêmeas. Dona Amélia disse para mim que eu tinha que pensar muito bem se realmente eu aceitaria esse emprego. Se eu aceitasse esse emprego, eu teria tudo do bom e do melhor, e um salário bem gordo. Mas eu tinha que aprender a ficar de boca fechada. Tinha que fingir não ter visto nada, nem ouvido nada. Dona Amélia garantiu que a Dona Sofia nunca fez mal a ela. Segundo ela, a Dona Sofia é um ser de luz, que tem ciência do que faz quando está transformada. E ela me contou como foi a primeira noite dela no sítio. Segundo ela acordou durante a madrugada e espiou pela janela e viu que tinha um ser bizarro transitando pelo sítio, que inclusive, segundo a Dona Amélia, era muito grande e se comportava como se realmente estivesse andando na sua própria casa. Eu perguntei para a Dona Amélia como ela descobriu que a Dona Sofia era a pessoa que virava bicho. A Dona Amélia me falou que a própria Dona Sofia contou a ela. Eu, quando escutei isso, fiquei totalmente arrepiada, GRP, pois eu jamais imaginaria que a própria Dona Sofia tinha contado para a Dona Amélia que virava bicho. Perguntei à Dona Amélia qual foi a reação dela quando ela descobriu que a Dona Sofia virava bicho. Segundo a Dona Amélia, ela ficou muito assustada, mas a Dona Sofia foi tão direta e reta, compreensiva e carinhosa para com ela, explicando a ela que existiam muitas linhagens que moravam no planeta Terra e que os seres humanos não eram a única raça existente nesse planeta. Dona Sofia disse à Dona Amélia que, assim como tinha seres humanos ruins e bons, ambiciosos e humildes, também existiam lobisomens e suas fêmeas com as mesmas características. Garantiu a Dona Amélia que jamais faria nada de ruim com ela. Somente pediu para que ela permanecesse dentro da casa em silêncio enquanto ela estivesse transformada, transitando pelo sítio e se alimentando dos próprios animais. Segundo a Dona Amélia, ela ficou receosa, até pensou em ir embora, mas o salário era tão alto e a Dona Sofia era tão boa que ela decidiu permanecer no trabalho. Com o passar do tempo, ela nem se importava mais com o fato da Dona Sofia estar transformada transitando pelo sítio. Eu escutei tudo aquilo e fiquei um pouco temerosa, principalmente com relação a meus filhos. Mas, GRP, meus filhos teriam a oportunidade de ter um Natal que eles nunca tiveram. Não estou dizendo um Natal cheio de presentes, não. Estou dizendo um Natal com comida farta na mesa.
Dona Amélia disse para mim que, com o passar do tempo, eu poderia comprar uma casa para mim na cidade, fazer como ela fazia, ficar nos finais de semana na minha casa e durante a semana no sítio, trabalhando para Dona Sofia. Eu, apesar do medo que senti do que eu não conhecia, afinal eu não sabia o que era uma fêmea do lobisomem. Eu tinha somente noção do que as pessoas diziam que seria um lobisomem. Mas, como eu disse, eu nunca acreditei e achava que isso era bem bizarro, animalesco e não era algo real. Mesmo eu temerosa com relação ao que seria uma fêmea do lobisomem, aceitei o emprego, pois eu queria o que fosse melhor para os meus filhos. Dona Amélia disse que no dia seguinte partiríamos para o sítio. E como meus filhos ainda eram pequenos, o mais velho tinha 6 anos de idade e o mais novo tinha 4 anos de idade, eu não teria problemas com relação aos meus filhos terem que ver a fera. Dona Amélia me orientou que eu deveria colocar meus filhos para dormir cedo. E se por um acaso eles acordassem, era só eu dizer que simplesmente algum animal, como uma raposa ou uma onça, estava andando em volta da casa. Ela me garantiu que a Dona Sofia, transformada, jamais nos atacaria. Somente faria rondas em volta da casa e em todo o perímetro do sítio, além de se alimentar dos próprios animais. Sendo assim, no dia seguinte, lá fui eu com meus filhos de mala e cuia para o tal sítio. Chegando lá, fomos muito bem recebidos pela Dona Sofia, que era uma mulher muito bonita, era ruiva, dos olhos verdes e parecia uma boneca. Nunca eu poderia sonhar que ela se transformaria em algo bizarro. Ela tratava os meus filhos como se fossem filhos dela. Nos levou para a cidade para comprarmos roupas novas, cortar o cabelo e até mesmo o meu corte de cabelo ela pagou. Com o passar do tempo, Dona Sofia disse para mim que eu conseguiria sustentar a minha família sozinha e que ela torcia pelo meu sucesso. Dona Amélia disse a ela que já tinha conversado comigo sobre aquele assunto. Então, Dona Sofia respondeu que ficava muito feliz em saber que eu já tinha conhecimento de certas coisas que não convinha falar naquele momento. Os dias ali no sítio foram ótimos. Eu cozinhava com amor para Dona Sofia e o interessante é que todos nós comíamos à mesa com ela. Ela pedia que fizéssemos isso todos os dias, tanto de manhã quanto no almoço. Passamos um Natal farto graças a essa bondosa patroa. E 2 semanas após a minha chegada no sítio, em uma sexta-feira, algo inusitado aconteceu. A Dona Amélia estava na casa dela dormindo e eu e os meus filhos estávamos dormindo na minha casa. Casa essa que, segundo a Dona Sofia, seria minha enquanto eu estivesse de estadia ali. E, de repente, eu acordei com um barulho. Os meus filhos estavam dormindo profundamente, já que eles tinham ido a um riozinho que ficava próximo ao sítio e tinham se divertido muito com a Dona Sofia. Então, eles estavam muito cansados. Eu acordei, GRP, pois escutei um barulho estranho. Parecia que algo estava andando a passos pesados em volta da casa. Levantei nas pontas dos pés e fui até a sala, pois a luz de fora estava acesa, e dessa maneira eu poderia observar bem o que estava andando em volta da casa. Meu coração parecia que ia sair pela boca e eu fiquei com muito medo, pensando com os meus botões se realmente aquela história da Dona Sofia virar bicha era verdade. Eu não abri a cortina toda não, GRP, somente espiei por entre a cortina. E não demorou muito, algo surgiu e ficou bem de frente para a frente da casa. Aquilo era enorme, tinha pelos avermelhados, olhos amarelos. Era algo impressionante, pois aquilo era um cão, só que trazia traços de um ser humano na face. Quando o bicho ficou sobre 2 patas, eu percebi que aquilo realmente era uma mulher, pois apesar de ser um monstro, tinha uma estrutura feminina, inclusive tinha seios, como os seios de uma mulher. Seios esses que eram levemente cobertos por pelos. Aquilo parecia que sabia que tinha alguém olhando para ela ali na janela. E ficou olhando fixamente para a janela. Depois abriu os dentes, como se estivesse sorrindo. Em seguida, se posicionou sobre 4 patas e correu em direção à área dos animais. Eu mal senti as minhas pernas, GRP. Voltei para o quarto onde eu e meus filhos dormíamos.
e me deitei próximo deles, muito assustada. Quando o dia amanheceu, a dona Amélia veio conversar comigo e perguntou se eu estava bem e se eu tinha visto a fera durante a madrugada. Eu disse a ela que eu tinha visto sim. Confessei a ela que eu fiquei com muito medo. Dona Amélia disse que eu tinha que colocar na balança as coisas boas que a Dona Sofia fazia para mim e para minha família. E que o importante é que a Dona Sofia não era uma fêmea do lobisomem do mal. Segundo a Dona Amélia, a Dona Sofia era uma pessoa bondosa e era mais bondosa do que a maioria dos seres humanos que a Dona Amélia conhecia. Eu concordei com ela, GRP. A Dona Sofia cuidava dos meus filhos como se fossem filhos dela. Nem os parentes do meu marido se importavam com os meus filhos como a Dona Sofia se importava. Dona Sofia, sem dúvidas nenhuma, era um ser de luz. Quando eu fui para a casa da Dona Sofia para poder preparar o almoço, eu tentei me controlar e tratei a Dona Sofia como se nada tivesse acontecido. E assim foram os meus dias, meses e anos ali no sítio. Trabalhei ali por 6 anos de RP. Meus filhos nunca viram a Dona Sofia na forma de fera, ou souberam que ela virava bicho. Eu sempre procurei privá-los de ver ela transformada. Depois de 6 anos trabalhando ali, eu agradeci muito a Dona Sofia e a Dona Amélia e disse que eu iria voltar para o meu estado, que era o estado da Bahia. Eu tinha uma boa quantia em dinheiro no banco, poderia comprar uma casa onde a minha família morava e teria dinheiro até mesmo para conseguir me sustentar até arrumar um emprego. Dona Sofia ficou muito triste quando fomos embora. Dona Amélia também não escondeu a tristeza, mas elas entenderam que eu precisava seguir meu caminho. Agradeci muito a Dona Sofia pela oportunidade, porque se não fosse ela, eu não sei o que teria sido de mim e dos meus filhos. Fui embora para o meu estado com o coração partido em ter que ir embora do sítio e deixar lá no sítio a Dona Sofia e a Dona Amélia. Mas eu precisava rever minha mãezinha GRP, que estava doente. Chegando na Bahia, foi só alegria. Cuidei da minha mãe, que logo melhorou. Comprei minha casa ao lado da casa da minha mãe. Hoje meus filhos são homens feitos, casados. Eu já sou até avó e nunca mais me casei. Confesso que eu tenho uns rolinhos aqui e ali, de vez em quando, mas não trago ninguém para minha casa, não. Marido só tive um e não pretendo ter outro. Nunca mais eu tive contato com a Dona Sofia e a Dona Amélia, mas até hoje sinto muitas saudades das duas. Jamais vou esquecer que o Natal dos meus filhos em 1993 foi um Natal maravilhoso, graças à Dona Amélia, que contou a minha história de vida para Dona Sofia, e graças a Dona Sofia, que apesar de ser uma fêmea do lobisomem, me acolheu e acolheu os meus filhos. Ela era muito mais que uma fêmea do lobisomem, ela era um ser de luz que fez toda a diferença nas nossas vidas. Foi uma verdadeira Mamãe Noel para os meus filhos de RP. Agradeço a você por escolher o meu relato para ser contado no dia de Natal. Que o Pai Todo-Poderoso abençoe você e todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. E que vocês tenham um Natal abençoado, repleto de fartura na mesa e muito amor no coração. Fiquem com Deus, Nair Coelho. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Nair Coelho, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um treva beijo.